por que o valor do dólar se valoriza ou desvaloriza em relação ao real? Já se perguntou as diferenças nos tipos de dólar? Dólar paralelo, dólar comercial e o dólar turismo? Bom, eu sou o professor Marcelo e você está no Geografia na Real. O dólar hoje é a principal moeda das transações comerciais pelo mundo. Isso acontece porque os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial. Assim como a Libra já foi a moeda das transações comerciais quando a Inglaterra era a grande potência econômica mundial. As moedas foram criadas com a necessidade de facilitar as transações comerciais. Antigamente as transações eram feitas à base da troca. Então você tinha um determinado produto, você desejava um outro produto, você oferecia uma parte, uma quantidade do seu produto. Isso era muito difícil para realizar. Se você, por exemplo, produzisse um animal de grande porte, uma vaca, e você quisesse comprar um outro produto, uma camisa, quanto do seu produto para poder comprar uma camisa? Então, para regularizar as transações comerciais, facilitar o comércio, foram criadas as moedas. Então, as moedas que eram utilizadas de ouro, prata e níquel principalmente. Então, se você fosse comprar um produto, ele tinha um valor que estava relacionado à quantidade das moedas, ou de ouro, ou de prata, por exemplo. Mas isso também, com o tempo, vai dando uma certa dificuldade. Por exemplo, para você transportar essas moedas, comprando bens de consumo mais valorizados, de levar e transportar uma grande quantidade de moedas. Então o peso era uma dificuldade. Uma outra dificuldade nesse momento é que uma grande quantidade de moeda poderia sim chamar a atenção, você ficando exposto a um assalto. Com isso, os homens tiveram uma grande ideia, que foi criar o tipo de uma nota promissória. Assim surgem as cédulas de papel. Essa cédula, ela tem uma numeração, você já percebeu isso? E essas notas promissórias que vão virar as cédulas de papel, né? E elas equivalem a um valor X de riqueza que está na casa das moedas. Aí você começou a entender? Então, para fabricar o papel, a cédula papel, eu tenho que ter uma reserva de riqueza na casa da moeda. A princípio eram apenas reservas de ouro. Até que então, na década de 70, o presidente Nixon ele acaba desvinculando essa necessidade para fabricar o dólar de ter reserva de ouro. Isso acaba influenciando vários países do mundo, que em vez de ter reservas de ouro, também podem adquirir dólar e assim fabricar as suas moedas. Não apenas o ouro, e sim também reservas de dólar. Após essa meiga história, explicando para você um pouquinho da história das moedas e como um país pode fabricar a sua moeda tendo uma garantia de riqueza, aí você começa a entender essa relação, né, do papel, da moeda, dos empréstimos bancários. Você tem que entender um pouquinho mais sobre como a moeda ela vai se valorizar e se desvalorizar. Você deve ter visto alguma moeda antiga do Brasil. O Brasil já teve várias mudanças de moeda. Nós tivemos réis, já tivemos cruzeiro, depois tivemos cruzado, depois tivemos cruzado novo, depois nós tivemos novamente o cruzeiro. Passou a cruzeiro real até chegar o real. Todas essas mudanças estão relacionadas diretamente à inflação. Lembra que a inflação é o aumento do preço generalizado. E essa inflação está muito relacionada à falta do produto. Um dos grandes motivos da inflação. Então nós temos o dinheiro, mas não temos o produto. Se não temos o produto, ele vai ficando cada vez mais valorizado. Sendo assim, o dinheiro perde valor. Então, todos esses momentos que o Brasil foi mudando de moeda, você pode perceber aí, né, que as moedas elas tinham valor, era tipo a moeda de 1000 cruzeiros. O seu pai e o seu avô ganhavam 350, 500 mil cruzeiros, eles eram altíssimos. O seu pai ganhava 300, 400, 500 mil cruzeiros. A gente sabe que essa desvalorização da moeda está relacionada diretamente à inflação, como acabamos de explicar para você. Tá, Marcelo, então por que um dólar ele valoriza ou desvaloriza? Pô, o Brasil é um país burro, né? Ele poderia então assim botar $1, R$ 1, aí eu podia comprar um monte de produto importado, bem barato. Bom, nós vamos entender primeiro os tipos de dólar. Nós temos 3 tipos de dólar. O primeiro dólar é o dólar comercial.
O nome já diz, ele serve para as relações comerciais entre empresas, entre governos e também entre governos e empresas. O outro tipo de dólar é o dólar turismo. Então você quer viajar, então as compras, as passagens, ela tem lá o dólar turismo. E também temos o dólar paralelo. Esse influencia muito na cotação diária aí para os governos. Então, o dólar paralelo é o dólar comercializado que não é oficial do governo, paralelamente. E esse dólar paralelo, ele está relacionado diretamente à oferta. Então, quanto mais dólar eu tenho no mercado, mais barato ele fica. Quando falta dólar, mais caro ele fica. Então você consegue agora entender. Quem viveu a década de 80, lembra que a década de 80 ficou conhecida como uma década perdida. Uma década de muita inflação, muita crise econômica, onde a nossa moeda não tinha muito valor. Quando foi criado o Plano Real, uma das estratégias foi valorizar o real. E a valorização dele foi a equiparação com o dólar. $1, R$1. Ficou muito bom para o Brasil importar. Então o Brasil comprou muito produto, teve muito produto no nosso mercado e isso ajudou a controlar a inflação. Mas para a indústria nacional isso foi muito negativo. Mas por que, Marcelo? Porque os outros países tinham um baixo poder de compra no Brasil. Se uma camiseta dessa aqui bonita, ela custasse R$40, ela iria custar $40. Muitas indústrias têxteis no Brasil nesse momento faliram, não conseguiam concorrer com as indústrias estrangeiras. Mas já para as indústrias nacionais que precisavam de componentes estrangeiros, a nossa moeda valorizada, eles tinham um grande poder de compra lá fora. Então você tem que entender que a valorização e a desvalorização da moeda, ela tem um lado positivo e o lado negativo. Vamos recordar o nosso vídeo passado, onde eu explico para você o porquê que a China consegue vender produtos tão baratos. E um dos grandes motivos está relacionado diretamente à desvalorização da sua moeda, Yuan. Como a China ela compra muita matéria-prima e vende muita tecnologia, produtos com alto valor agregado, ela desvaloriza a sua moeda. Então, os países têm um grande poder de compra lá e assim facilita a sua exportação. O Brasil ele não pode. O Brasil ideal ele tem que ter a moeda, o câmbio controlado, nem muito valorizado, nem muito desvalorizado, porque nós precisamos de muita tecnologia estrangeira, de muitos produtos com alto valor agregado, então nós precisamos comprar lá fora. Então, se a nossa moeda estiver bem desvalorizada, vai dificultar para essas indústrias comprarem lá fora. Vai dificultar para você que desejar viajar para o exterior. Porém, para a indústria nacional, como alimentício, por exemplo, é muito bom, porque os outros países têm um grande poder de compra aqui no Brasil. Tá, Marcelo, então como é que o governo fez lá para equiparar? Como é que ele conseguiu ter esse controle? Então a lógica é o seguinte: o país, para poder receber dólar, receber investimento externo, ele acaba aumentando as suas taxas básicas de juro. Com uma taxa de juro bem elevada, várias pessoas que têm capital, que têm dinheiro e querem investir, elas olham para o Brasil. Poxa, lá no Brasil eu vou ter mais lucro, né? Se no Brasil o juro está 10, 14%, e dos Estados Unidos está 1, 2%, onde é que é melhor eu investir? É melhor eu investir no Brasil. Cada dólar que eu investir, eu vou ter lá 14% de juros. Então, nesse momento, o Brasil começou a receber vários investimentos do exterior. Assim, com o excesso de dólar, o dólar paralelo ele começou a ficar desvalorizado. O governo comprou grandes reservas de dólar também para guardar na casa da moeda e assim poder fabricar as suas cédulas. Esse foi um vídeo curto, mas eu espero que você tenha entendido bem essa questão do sobe e desce do dólar. Estão diretamente relacionados à oferta dessa moeda. E o governo, sim, ele tem todo o poder de controlar. Todo o governo ele controla os juros e o câmbio. Essa é uma medida chamada neoliberal. É um neoliberalismo aí, né, exercendo força nas economias globais. Na economia do Brasil, por exemplo, todo o país, para não sofrer uma crise, ele acaba controlando os juros e o câmbio, que estão diretamente relacionados. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, dá aquele joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos e não perca, toda sexta-feira, a Geografia na Realidade, a Geografia na Real. Beijo no seu coração, eu sou o professor Marcelo e até o nosso próximo vídeo.